Eu vou confessar uma coisa para vocês. Outro dia, a minha nutricionista me chamou atenção. Mônica, você tá bebendo pouca água. Olha, eu sabia que agora esse hábito, né, de não beber água no frio, ele fica ainda mais comum, mas é um perigo, viu? Quer saber por quê? Então você vai participar comigo dessa conversa que eu terei agora com a especialista em medicina interna, Simone Martins Ferreira. Oi, Simone, bom dia. Bom dia, Mônica. Por que é tão difícil beber água agora no inverno? Parece que a gente não sente sede, não sente falta da água. O que explica? Então, para a gente falar da importância da água, a gente precisa lembrar que no nosso organismo, 60% é composto de água. Então, cada célula do nosso organismo precisa de água para desenvolver toda a função dele, da célula, né? O metabolismo de cada célula. Então, o rim precisa para filtrar, para eliminar, o coração precisa para fazer a função. Então, todas as nossas células precisam de água. E em torno de, o consumo nosso, necessidade diária de água, é em torno de 35 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 50, 35 vezes 50, 1.750 ml de água por dia. Isso se você tiver só metabolismo basal. Se você faz alguma atividade física, vai aumentar a necessidade. Se você tem febre, vai aumentar a necessidade. Se é calor, você tem uma necessidade maior. E quando é o frio, a necessidade diminui um pouco. Mas tem necessidade basal. Então, você tem que manter essa... Que é o metabolismo trabalhando, metabolismo né? basal, porque continua trabalhando. Então, essa necessidade básica, que seria, vamos dizer que 50 quilos, 1.750 ml, é o que deve ser consumido. Num período de frio, você tem essa sensação diminuída. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que nutrir de água o organismo. É porque a água está mais fria, digamos assim? No frio, é uma questão de paladar? Tem um pouco da palatabilidade da água, mas assim, é uma questão... Como o nosso organismo tem vários receptores, quando tem o desenvolvimento do metabolismo toda da água, passa por esses receptores que são tipo fiscais que a gente tem no organismo inteiro, nos vasos, no coração. E quando tem uma baixa de volume de líquido no organismo, dispara uma cadeia de informações que diz para o hipotálamo, por exemplo, lá no cérebro, olha, está precisando de água, e vem a sede. Então, esse é o mecanismo mais importante. Mas tem outros, né, que é a questão da palatabilidade da água, tem água que tem um sabor de ferrugem, ferruginosa, né? E que não é agradável, a pessoa ingere menos água por isso. Tem a questão de idade, né? O idoso e a criança muitas vezes não tem isso muito bem aguçado, ou depende de terceiro para hidratar. Então, assim, tem vários fatores. A alimentação, se ela é mais temperada com sal ou não. Então, tem variáveis aí que são importantes. O importante é que a gente... E se a gente não toma água, a gente corre o risco de ficar desidratado? Com certeza, porque o metabolismo continua, né? E aí prejudica o funcionamento. Com certeza. E aí é a hora que dispara todo esse mecanismo, que os chips detectam, né? Esses chips que a gente tem interno, detectam que o volume de água nosso está menor, aí tem uma série de mecanismos de defesa que o nosso organismo possui para se proteger. Então, a sede é um dos mecanismos, o coração dispara para compensar, né? A pressão às vezes tende a cair, o coração tem que disparar para compensar, o rim reduz a filtração, pode chegar ao ponto de parar, dependendo do grau de desidratação. E aí você vai ver isso pela cor da sua urina. Que fica Se a urina, quando está bem hidratado, você vai ver a urina incolor, praticamente incolor ou amarelo bem clarinho. E quando você está desidratado, o rim, para segurar, para tentar compensar, ele diminui a filtração. E a urina concentra. Aí você vai ver que a sua urina está mais amarela. Então, é um alerta para você se hidratar. Exatamente. A gente recebeu uma dúvida, aliás, um comentário da Elisa, do bairro Califórnia, em Uberlândia. O neto e o filho não tomam água hora nenhuma, ela escreveu. Só o refrigerante. O refrigerante tem muito sódio, não é? Sódio, tem bastante sódio. Tem o líquido todo, mas não é o ideal. Né? Como é que ela pode fazer com que esse filho e esse neto bebam água? Primeiro, conscientização, né? Ele tem que entender, conversa boa mesmo, exato, né? Conscientização. Tem que entender que o organismo precisa de água. Tem a questão também de palatabilidade. De repente, ele pode oferecer águas... talvez não goste de uma água de temperatura ambiente, água gelada, né? De sabor mesmo, aromatizada, que são as outras alternativas que a gente vai falar depois aí, né? E basicamente é isso, é conscientização. É conscientização. E conscientização foi o que aconteceu com um amigo nosso que nos mandou aqui um WhatsApp. Ele disse o seguinte, que o médico mandou beber no mínimo 3 litros de água por dia.
e os rins estavam parando. Olha, para vocês terem uma ideia da seriedade da coisa. E ele não bebia água de jeito nenhum no frio. Agora ele já se acostumou. Leva a garrafinha de água para o trabalho. Quer dizer, a gente tem que ter essas estratégias também, não é, doutora acho que o Simone? ideal é você separar a quantidade, pelo seu peso, a quantidade de água que você precisa por dia. Separou. Você, de vez em quando você vai dar uma olhada naquilo ali. Você está consumindo? Não estou consumindo. Então vou lá, faço a ingesta para manter, repor esse líquido que a gente precisa. A Cíntia, de Patos de Minas, disse o seguinte, que o filho tem 3 anos, não bebe muita água, mas ama água de coco. Ela pode substituir por água de coco ou deve equilibrar? Equilibrar, porque tem a oferta de outros nutrientes que vai junto com a água, né, na água de coco. Mas, assim, é um meio saudável também, de repor água. Mas substituir, nada substitui a água, não é? Não substitui. Doutora Simone? Isso, não substitui. É preciso ter essas estratégias para a gente poder continuar hidratando. Dentro dessa necessidade, dentro dessa necessidade diária de água, se você calcula aí 3 litros de água por dia, não precisa ser exatamente 3 litros da água. 3 litros com todos os líquidos que você está ingerindo. Dentre eles a água. Né? Você gosta de leite, você gosta de água de coco, de suco, chá. Né? Chá nesse período de frio, chá quente. Ajuda muito, Ajuda né? bastante. Essa é a Além doutora... de aquecer. Se esquenta, Simone Martins Ferreira, especialista em medicina interna, falando sobre a importância de beber água, né? Eu quero muito agradecer a Simone.